queridos? Hoje nossa aula de História, página 42 e 43, a Carta de Caminha. Caminha é o sobrenome de Pero Vaz de Caminha. Nós vamos estudar hoje sobre ele, tá? Vamos acompanhar no livro, marca texto. Alguns dias após a realização da primeira missa no Brasil, um dos navios da expedição de Cabral regressou a Lisboa para avisar ao rei de Portugal, Dom Manuel, sobre a confirmação da existência de terras do outro lado do oceano. Vocês lembram que eu falei que os portugueses, eles tinham a cultura dele, os indígenas tinham a deles. Mas os portugueses, eles queriam que os indígenas tivessem a mesma cultura dos portugueses. Por isso que eles rezaram logo uma primeira missa quando chegaram no Brasil, porque os portugueses tinham a religião católica, os indígenas não. Mas os portugueses fizeram essa missa, só que os indígenas não entenderam nada do que estava acontecendo, né? Então os portugueses queriam que eles respeitassem a missa, que eles respeitassem o padre, mas o que os indígenas fizeram, eles dançavam, eles cantavam na hora da missa, porque isso não faz parte da cultura dele, não foi falta de respeito. É porque não fazia parte da cultura dele. O indígena, ele dança muito, ele canta muito em várias ocasiões, em nascimento de criança, na morte também de um parente, quando eles querem chuva, quando eles plantam algum alimento, é a cultura deles, cantar e dançar, né? Foi o que eles fizeram então durante a missa, sem saber que estava errado. No navio que retornou, havia uma carta escrita, eu quero que você sublinhe isso para mim. No navio que retornou, havia uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, o escrivão da esquadra. Até aí. Então, Pero Vaz de Caminha era um escrivão. Sublinha para mim agora no glossário o que é um escrivão. É a pessoa encarregada de anotar informações ou acontecimentos por escrito. Por quê? Como Cabral, né, ele vinha, Pedro Álvares Cabral, ele veio comandando as caravelas todas, a esquadra, né, com as caravelas, que eram tipo de navio. Eles vieram, né, e chegaram às terras, mas eles eram comandados pelo rei de Portugal. Então eles tinham que estar mandando notícias para o rei de Portugal sobre as novas terras descobertas, sobre o povo que eles encontraram, que não usavam roupas, que pintavam o corpo, se enfeitavam com penas. Mas como mandar isso para o rei de Portugal? Na época não existia câmera fotográfica, não existia celular, telefone para ligar. Então tinha uma pessoa na embarcação que era encarregada de escrever tudo que eles iam vendo, encontrando e conhecendo. Escrever com detalhes. Escreviam assim: chegamos a uma terra, tem um povo diferente, que não usa roupa, pintam o corpo, se enfeitam com penas, a arma deles é um arco e uma flecha. O escrivão da esquadra era um conjunto de caravelas, né? Um conjunto de navios. Então o escrivão da esquadra era Pero Vaz de Caminha, era o homem encarregado de escrever tudo que acontecia na viagem, para que o rei de Portugal, ao ler aquela carta, ele entendesse tudo o que aconteceu naquela viagem, tá? Então, continuando, no navio que retornou, havia uma carta escrita por Pero Vaz de Caminha, o escrivão da esquadra. Essa carta foi o primeiro texto escrito no Brasil, sublinha, foi o primeiro texto escrito no Brasil, né? Porque os indígenas não sabiam escrever. Então, o primeiro texto escrito no Brasil foi essa carta de Pero Vaz de Caminha, que tem a foto aí no livro, né? Aí aqui eles colocaram um trechinho, um pequeno pedacinho da carta, para a gente ler como foi que Pero Vaz de Caminha escreveu. Leia a seguir um trecho da carta escrita por Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. A carta dizia mais ou menos assim: enquanto assistimos à missa e ao sermão, estaria na praia outra gente. Eles escrevem diferente, né, do que a gente escreve hoje em dia. Então ele está falando aqui que enquanto eles assistiam uma missa, né, havia uma outra gente assistindo. Que outra gente era essa? Os indígenas. Com seus arcos e seta, e andava folgando. Eles andavam diferente, né, corriam,
com a sua arma, que era o arco e a seta. E olhando-nos, sentaram. Quer dizer, que os indígenas olharam para aquilo e sentaram para a missa. E depois de acabada a missa, quando nós sentados atendíamos a pregação, levantaram-se muito deles. Quer dizer, os índios não ficaram sentados ouvindo a pregação do padre, como os portugueses estavam. E começaram a saltar e dançar um pedaço. Foi o que eu falei. Todo ritual deles de religião, os índios dançavam, cantavam. Quando eles queriam que chovesse, faziam a dança da chuva. Essa é a mais conhecida, né? Que a gente vê em filmes. Então, eles começaram a cantar e dançar. Não foi falta de respeito, foi só uma diversidade de cultura. Eu pedi para pesquisar a palavra diversidade, não foi? Na live. Diversidade quer dizer diferença. No caso, diversidade cultural. Era uma diferença de cultura entre indígenas e portugueses. Então, diversidade significa diferença. Página 43. Quem é o autor do primeiro texto escrito no Brasil? É o nome do escrivão. 2. Segundo a carta de Caminha, o que os indígenas fizeram durante a missa? Vê lá no texto. Como que eles ficaram durante a missa? E quando acabou a missa? Eles começaram a fazer o quê? Pesquisa também lá no texto que a tia Valéria leu. 3. A carta de Caminha mostra o olhar dos navegantes portugueses sobre os indígenas. Isso quer dizer que, sublinha para ti essa frase, a carta de Caminha mostra o olhar dos navegantes portugueses sobre os indígenas. Sublinhou? Tia Valéria pode perguntar na prova, o que significa essa prova, essa frase? Quer dizer que a carta mostrava como os portugueses falaram sobre aquele povo que eles conheceram, né? Como os portugueses falavam sobre os índios. É isso que é o conteúdo da carta de Caminha. Né? O que significa, o que Caminha escreveu na carta? Sobre aquele povo que os portugueses encontraram, que eram os índios. Imagine que você estivesse presenciado a cena do encontro de indígenas e portugueses. Imagina se você estivesse de longe, né, na caravela, assistindo a primeira missa, né? Aqui está o padre, eu coloquei com a turma da Mônica, né? Mas são os indígenas. Se você estivesse assistindo essa cena, o padre fazendo a pregação, os portugueses, né? Os portugueses prestando atenção e os indígenas, mesmo assim, aqueles estão, né? Ó, os indígenas. Um está deitado, o outro está se admirando, o outro está saindo no espelho, né? Se você estivesse assistindo essa cena de longe, é o que a questão fala, né? Imagine que você estivesse presenciado a cena do encontro de indígenas e portugueses. Como você descreveria a cena? Escreva no caderno de história, tá bom? Você vai escrever o que você está vendo aí. Você está vendo índios que não estão dando a menor atenção, né, à missa, mas por que eles estão fazendo isso? Os índios são debochados? Eles não são atenciosos? A Valéria já explicou o que aconteceu. Houve aí uma diversidade cultural. Essa missa não fazia parte da cultura indígena, por isso eles não prestaram atenção. Eles nem entendiam o que estava acontecendo ali, tá? Aí você vai escrever sobre isso. Como você descreveria a cena? Escreva no caderno de história. Agora, 4. Que tal escrever uma carta relatando alguma de suas descobertas ou vivências? Para isso, siga o roteiro abaixo. Você vai pensar, número 1, em uma pessoa para quem você pudesse enviar uma carta, que narrasse um acontecimento de sua vida. Nessa carta que você vai escrever, você vai narrar, quer dizer, contar um acontecimento da sua vida. Você pode contar uma festa de aniversário, você pode contar um passeio em família, você pode contar o episódio que aconteceu na sala de aula, pode relatar o seu primeiro dia de aula, pode relatar um Natal, tá? Aí você escolhe o acontecimento, depois escolhe a pessoa para quem você vai escrever. 2. Escreva na carta o local e a data. Né? Você pode começar assim, ó, Nova Iguaçu, 29 de junho de 2020. Isso que é o local e a data que você vai começar a escrever a sua carta. 3. Faça uma saudação. Sublinha a palavra saudação. Saudação para a pessoa que vai ler a carta. Você pode começar a carta com uma saudação assim, ó, olá, como você está? Ou então, oi, tudo bem?
Faz tempo que nós não nos vemos, você vai fazer uma saudação. Começar a carta cumprimentando a pessoa. Pode ser um olá, pode ser um oi, pode ser um como vai. 4. Escreva o que você desejar e relate sua experiência. Aí você começa, estou escrevendo essa carta para te contar o que aconteceu comigo no meu primeiro dia de aula. Aí você começa a contar. Você escolhe o fato que você quer narrar. Narrar quer dizer contar. 5. Faça uma despedida. Acabou de contar o fato, se despede da pessoa. Um abraço, um até logo, um beijo. 6. Assine a carta. Assinar é escrever o seu nome, tá? No finalzinho escreve o seu nome. Depois de escrita, apresente a carta aos colegas. Depois de escrita, você vai tirar uma foto e mandar para a tia Valéria, tá bom? Um beijinho, até a próxima aula.